Saudações, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Na nossa videoaula de hoje, nós vamos dar continuidade falando deste tema que é gestão orçamental. Vamos na nossa segunda aula, que por sua vez será acompanhada da resolução de um segundo exercício sobre esta mesma matéria, dando assim ênfase àquilo que nós falamos na aula anterior. Eu gostava de dizer o seguinte, que é importante que a empresa tenha capacidade de fazer previsões. Qual é a ideia principal das previsões? Passa por a empresa ter uma ideia daquilo que será o desenrolar da sua atividade comercial, de tal modo que esta mesma empresa não seja encontrada em contrapartida, porque se ela for encontrada em contrapartida por vários adventos que o mercado possa apresentar, isto colocará diretamente em causa a sua situação econômica financeira. Mas não é sobre este blá 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 que eu quero falar hoje. O nosso principal foco nestas videoaulas passa por resolvermos exercícios em conjunto que de certa forma irão o auxiliar a entender melhor a aplicação prática deste mesmo tema. Indo diretamente ao nosso exercício, nós temos aqui o nosso exercício 2, que diz o seguinte: a Branching Limitada é uma empresa em fraca expansão, que detém um franchising exclusivo de distribuição de camisetas de marca Polo. As vendas têm crescido rapidamente nos últimos anos, isso é bom. A empresa pretende introduzir o controle orçamental trimestral, pelo que há necessidade de preparar os orçamentos para os próximos 3 meses, começando de janeiro. Vou destacar aqui começando de janeiro porque essa informação é muito importante e durante o desenrolar do exercício vamos perceber a importância que essa informação tem. Os dados disponíveis para suporte ao processo de elaboração do orçamento são: a empresa deseja um saldo mínimo de tesouraria no fim de cada mês de 10 mil, o produto torça é vendido ao retalhista por 8 unidades, as vendas recentes e projetadas em unidades são as seguintes. Temos aqui as vendas recentes e as vendas projetadas. Antes de partir para o próximo parágrafo, eu quero explicar o seguinte. Nós conseguimos perceber que nesta parte onde eu consigo fazer um certo manuseio com o mouse, nós temos meses que variam de janeiro a outubro, certo? Aqui há que perceber uma particularidade. Nós temos aqui vendas, ou seja, temos sim vendas reais e temos vendas previstas. Quando nós fazemos gestão orçamental, aplicamos, colocamos em prática a gestão orçamental, qual é o nosso principal objetivo? É fazer previsões. Então, nós não podemos fazer previsões sobre aquilo que é real. Nós fazemos previsões sobre aquilo que nós pretendemos alcançar, não é? Daí que nós temos aqui vendas previstas, que começam do mês de abril até o mês de outubro. Mas atenção a um dado, porque eles dizem aqui acima, conforme eu havia dito antes que vamos precisar desta informação, eles dizem que a empresa pretende introduzir um controle orçamental trimestral, pelo que há necessidade de preparar os orçamentos para os próximos meses, começando do mês de janeiro. E o que nós temos no mês de janeiro? No mês de janeiro, nós temos a previsão das vendas reais, não é? Certo, continuando. As vendas projetadas atingem os níveis mais altos antes e depois de janeiro, antes e depois de junho, por causa do Dia do Pai. As existências finais são estimadas em 90% das vendas do mês seguinte em cada unidade. Cada camiseta custa 5 podemos considerar, são $5 a empresa. As compras são pagas da seguinte forma.
Este ponto onde diz que as compras são pagas da seguinte forma faz menção à política que a empresa adota para fazer o pagamento a seus fornecedores, porque nós compramos de fornecedores, do mesmo jeito que nós vendemos aos clientes, certo? Eles dizem assim, as compras são pagas da seguinte forma, 50% no mês de compra e os restantes 50% no mês seguinte. Todas as vendas são feitas a crédito sem descontos pagáveis a 15 dias, etc. Temos aqui as políticas tanto para as compras, tanto para as vendas. Digo etc porque eu vou partilhar o exercício e vocês terão a oportunidade de acompanhar. Depois temos aqui informação também relacionada com os custos operacionais mensais, temos custos variáveis, custos fixos. Essa informação é muito importante e terá a sua aplicabilidade. Temos também informações que dizem que todos os custos operacionais são pagos durante o mês, a dinheiro, ok? Com exceção das amortizações. No início do ano, a empresa pagou 14.400 de prêmios de seguro anual, ok? Certo? Também temos aqui uma informação que diz que a empresa pode conseguir créditos bancários à taxa de 12% ao ano. Entendido, os empréstimos e os pagamentos de juros podem ser feitos em qualquer montante, ok? Os juros são calculados e pagos no fim de cada trimestre. A política financeira da empresa é de usar os excessos da tesouraria para pagar os empréstimos o mais rápido possível. Ok? De seguida temos aqui um balanço da empresa em 31 de março, que é o seguinte, temos aqui os valores à disposição, é um balanço, vamos lá, vertical. Entretanto, temos aqui aquilo que nos interessa, que é o pedido do exercício, né? O exercício pede o seguinte, o exercício pede que a gente faça o orçamento das vendas por mês e total. Pede também que a gente faça o mapa de recebimentos mensais estimados. Pede que a gente faça o orçamento de compras por mês e total. Pede também que a gente faça o mapa dos desembolsos por mês e total para as compras. Pede que a gente faça o orçamento da tesouraria, evidenciando os valores por mês e total. E por fim não, pede também que a gente faça o mapa de demonstração de resultados previsionais em 30 de junho, pede que a gente faça o balanço previsional em 30 de junho e, por fim, pede que a gente faça o mapa dos fluxos financeiros previsionais em 30 de junho. Conseguimos perceber que os pedidos são vários e, se quisermos resolver tudo isso, vai levar-nos muito tempo, de modo a simplificar e colocar isso mais prático e com mais facilidade de assimilação. Vamos resolver esse exercício em vamos resolver o exercício em 4 partes, certo? Nesta primeira parte, nós vamos resolver 3 pontos, que é, vamos fazer o orçamento das vendas por mês e total, vamos fazer o mapa dos recebimentos mensais estimados e vamos fazer também o orçamento de compras por mês e total. E nas próximas partes do mesmo exercício, vamos resolver outras linhas, certo? Assim sendo, conseguimos perceber que tem algumas tem alguns parágrafos que numa primeira fase não nos serão bastante relevantes, pese embora todo o exercício é irrelevante e terá sua aplicabilidade à medida que vamos resolvendo o exercício todo, certo? Então vamos começar pelo orçamento de vendas por mês e total. O orçamento de vendas, vamos lá, esse é o orçamento mais fácil de ser realizado, conforme o nome diz, orçamento de vendas. A questão que pode se levantar aqui é a seguinte, por que vamos precisar de fazer orçamento de vendas? Simples, porque nós de certa forma precisamos fazer, é simples, porque de certa forma precisamos fazer uma previsão sobre as vendas, vamos, de certa forma, porque é importante que a gente faça o orçamento das vendas? Simples, porque nós não vamos, de certa forma, produzir para armazenar os produtos. Muito pelo contrário, vamos produzir para vender os mesmos produtos. E, de certa forma, se vamos vender estes mesmos produtos, isso vai pressupor que estes mesmos produtos não ficarão armazenados. Assim sendo, vamos lá fazer o nosso orçamento. Conforme eu disse, nós temos aqui, vou voltar para o exercício, nós temos vendas reais e temos vendas
previstas. O exercício já diz-nos que este orçamento respeita, conforme podemos ver aqui, a empresa pretende introduzir o controle orçamental trimestral, não é? Se pretende introduzir um controle orçamental trimestral, já conseguimos perceber que isso terá implicação sobre as vendas previstas, não é? E não sobre as vendas reais, porque nós não vamos fazer um orçamento sobre vendas reais. O que está em causa aqui, quando nós falamos de gestão orçamental, é previsão de ocorrência de alguns eventos que têm relação direta com as vendas, têm relação direta com as compras, têm relação direta com aquilo que é a nossa matéria-prima em si, certo? Dentre mais elementos. Então, vamos lá começar pelo orçamento de vendas. Nós temos aqui, então, vamos lá começar com o nosso orçamento de vendas, certo? Nós temos aqui a nossa estrutura do orçamento de vendas. De recordar que a parte que nos interessa é a parte respeitante ao trimestre, não é? Que no caso, conforme podemos ver aqui, vai variar de abril até ao mês de junho. Com mais rigor, podemos dizer que, olhando assim a princípio, é o segundo trimestre deste mesmo ano, certo? Então vamos colocar aqui abril mais junho, já colocamos. Vamos lá ver, em abril a previsão a previsão, não é, de vendas de 35 mil unidades, neste caso, não é? 35 mil para abril, 45 para maio, 60 para junho, não é? Então vamos colocar aqui 35 mil, 45 mil para maio e 60 mil para junho, certo? De seguida podemos fazer o cálculo das nossas vendas previstas relativas a este trimestre. Vamos ter aqui um total de 140 mil unidades. E conforme nós dissemos, as vendas têm relação, o volume de vendas é relação praticamente entre as vendas previstas, não é? E o custo unitário. Então vamos tentar localizar aqui no nosso exercício qual é o custo unitário por cada uma destas unidades. Aqui já dão essa informação. Dizem que o produto torce, não é? É vendido ao retalhista por 8 unidades. Assim sendo, já temos o valor do custo unitário, não é? Tem o valor do custo unitário destas mesmas vendas. Logo, podemos ter o volume de vendas. O volume de vendas é nada mais, nada menos do que vendas previstas vezes o custo unitário. Vamos fazer o mesmo para o mês de maio. Vendas previstas vezes custo unitário. Vamos fazer o mesmo para o mês de junho. Vendas previstas vezes custo unitário. Aqui está. E de seguida podemos calcular o valor do volume de vendas, o custo monetário. Neste caso, relativo ao trimestre, vamos ficar aqui com 1.120.000. Eu coloquei aqui uma tabela que, vamos lá, em alto rigor, nós não precisamos de colocar a quando da resolução do exercício, não é? Mas por uma questão de simplificação e compreensão, eu coloquei aqui uma tabela auxiliar, porque de certa forma nós vamos precisar dessa tabela no decorrer do nosso exercício. Então vamos lá tentar perceber o seguinte: quanto é que efetivamente nós temos no que diz respeito às vendas reais nesse mesmo ano? Para o mês de janeiro nós temos 20 mil, fevereiro temos 24 mil e março temos 28 mil, certo? Então, vendas reais, desculpa, aqui não é previstas, mas sim são vendas reais. Aqui nós vamos ter
20 mil, 24 mil e por fim temos 28 mil. Qual será, no caso, o custo unitário destas mesmas vendas? 8. Custo unitário irá manter 8. Então vamos calcular o volume de vendas para cada um dos meses. É a relação entre as vendas reais vezes o custo unitário. Aqui também é o mesmo procedimento, vezes o custo unitário. Aqui também teremos o mesmo procedimento, vendas reais vezes o custo unitário. Assim sendo, nós já fizemos o nosso orçamento das vendas. Eu quero destacar aqui o seguinte, que a tabela que nos interessa aqui é esta tabela, porque nós estamos a fazer previsão, não é? Então, não vamos fazer previsão sobre aquilo que é real, não. Nós estamos a fazer, vamos lá, um orçamento. Então, nós fazemos um orçamento prevendo alguns adventos, não é? Relacionados com as vendas, nesse caso. Uma vez que são do segundo trimestre, esta tabela aqui é que é de nosso interesse. Conforme eu pude escrever aqui, essa é uma tabela auxiliar que, de certa forma, terá muita importância à medida que vamos resolvendo o nosso exercício, certo? De seguida, nós vamos para aqui, vamos para o nosso mapa de recebimentos. Vamos lá. Quando nós falamos de mapa de recebimento, o que nós precisamos de entender aqui em suma? Falamos de um mapa que faz a previsão das receitas, não é? E essas mesmas receitas nós escolhemos por parte de quê? Por parte daqueles a quem a gente irá vender, não é? Então, nós vamos vender nossas unidades para quê? Aos nossos clientes. Então, temos que fazer uma previsão daquilo que nós iremos coletar de receitas, não é? Daí que nós chamamos de mapa de recebimento, onde nós vamos fazer previsões das nossas receitas. E aqui é extremamente importante que a gente tenha em atenção a política da empresa. Cada empresa é uma empresa e cada empresa tem sua política, não é? Quando falo de política, falo da forma como ela trata cada um dos seus, vamos lá, é a forma como ela trata, assim, os seus clientes, seus fornecedores, a modalidade que ela usa para cobrar, para pagar, etc. Quando nós falamos disso, estamos a falar de políticas, modalidades que a empresa usa na sua relação com seus clientes, com seus fornecedores, etc. Vejamos aqui, nós, para podermos fazer este mapa de recebimentos mensal, vamos precisar de atentar para um parágrafo extremamente importante, que diz o seguinte: as compras são pagas da seguinte forma: 50% no mês de compra e os 50% no mês seguinte. Não vou boldar porque esta informação nesta primeira fase não nos interessa, porque este ponto faz menção à modalidade ou à política de compra, não é? Que a empresa adota, neste caso, com seus fornecedores. E é uma informação que nos será útil, sim, mas nós veremos isso na segunda parte do exercício, quando estivermos a falar sobre o mapa de desembolso. Quando estivermos a fazer o mapa de desembolso. Agora, nosso objetivo é fazer o mapa de recebimentos. E para podermos fazer o nosso mapa de recebimentos, vamos precisar de atentar para uma parte deste parágrafo extremamente importante, que é a seguinte: vou boldar para uma fácil legibilidade e compreensão. Diz o seguinte: todas as vendas são feitas a crédito, certo, sem descontos, pagáveis a 15 dias. Contudo, a empresa, segundo os dados dos meses anteriores, chegou à conclusão de que, na prática, apenas 25% das vendas é que são cobrados no mês da venda, certo? Ou seja, a empresa chegou à conclusão de que a modalidade que ela usa na sua relação política para com os seus clientes é a seguinte, no que diz respeito às vendas. Ela cobra 25% das vendas no mês, não é?
no próprio mês. Vou ler até devagar para uma fácil compreensão de todos. Contudo, a empresa chegou à conclusão. Contudo, a empresa, segundo os dados dos meses anteriores, chegou à conclusão de que, na prática, apenas 25% das vendas é que são cobrados no mês da venda, não é? Os 50% seguintes são recebidos no mês seguinte e os restantes 25% no mês após a venda. Percebemos este ponto? Vamos voltar para aqui, para o nosso mapa. O que estão a dizer ali é o seguinte: estão a dizer que a modalidade que esta empresa adota na cobrança de receitas junto dos seus clientes é a seguinte. No mês em curso, não é? Podemos dar um exemplo do mês de abril, não é? Qual foi o nosso, vamos lá, volume de vendas em abril? 280 mil, certo? Estão a dizer assim, que no mês de abril, esta empresa temos um volume de venda de 280 mil. Esta empresa, no mês de abril, ele cobra aos seus clientes 25%, certo? Então vai ser 280 mil vezes 25%. Ou seja, esta empresa cobra a pronto pagamento aos seus clientes 25% do seu volume de vendas, não é? E neste caso, para o mês de abril, será de 70 mil. Vamos ver para o mês de maio. Qual foi, conforme podemos ver aqui, o volume de vendas de maio? O volume de vendas de maio foi de 360 mil, certo? Então, nós aqui vamos ficar com 360 mil e, de acordo com a sua política, ela cobra 25%, não é? No mês em curso, que no caso é o mês de maio. Ficamos aqui com 90 mil. E o mesmo procedimento para o mês de junho. No mês de junho, o volume de vendas foi de 480 mil, não é? Então, no mês de junho, qual foi o nosso volume de vendas? Foi de 480 mil, certo? Então, nós vamos ficar aqui com 480 mil vezes 25%, não é? Isso vai nos dar 120 mil. E de seguida podemos fazer aqui o somatório das vendas a pronto pagamento do trimestre. Vamos ficar aqui com 280 mil, certo? De recordar que essas vendas a pronto pagamento correspondem a 25% mês em curso. Agora, veja uma coisa muito importante aqui. Vamos voltar à informação. Onde é que está o nosso exercício? Vejam aqui uma coisa muito importante. Eles dizem assim, dizem que a empresa pretende introduzir o controle orçamental trimestral, pelo que há necessidade de preparar os orçamentos para os próximos 3 meses, certo? Awad, que 3 meses se faz menção aqui? Faz-se menção aos meses de abril, maio e junho, porque é previsão sobre o segundo trimestre que nós estamos a fazer, certo? Porém, destaco, começando de junho. Essa informação faz muita diferença. Faz muita diferença porque, pelo seguinte, a política da empresa no que diz respeito à cobrança de receita diz que o quê? Diz que essa empresa cobra de seus clientes 25% das receitas no mês em curso, 50% no mês seguinte, não é? E outros 25% no outro mês em curso.
e outros 25% no segundo mês após a venda, não é? Ou seja, essa informação é muito importante porque lendo o exercício que nós podemos ver aqui, a política da empresa diz que o quê? Diz que essa empresa, na prática, apenas 25% das vendas é que são cobradas no mês da venda, e isso nós vimos. Os 50% seguintes são recebidos no mês seguinte e os restantes 25% no segundo mês após a venda. Então, voltemos para aqui, para o nosso mapa de recebimento. Uma vez que eles dizem que a gente deve começar do mês de janeiro, o que vai acontecer é o seguinte, estamos aqui, não é? Janeiro. 25% das vendas de janeiro, não é? Vamos lá ver qual foi o volume de vendas de janeiro. São 160 mil, não é? Se nós tivéssemos que encontrar 25% desse valor, corresponderia ao valor que ia, não é? Para as cobranças feitas em janeiro. Mas só que atenção, porque se nós formos olhar para todo este período aqui de janeiro, janeiro dá 25% de si, 50% no mês de fevereiro e 25% no mês de março, de acordo com a política, nós conseguimos perceber que este mês aqui não terá muita relação. Por quê? Porque não vai de acordo com aquilo que é, de certa forma, a liquidação feita nos meses seguintes. Awad, não percebemos isso. Sim, vamos lá ver uma coisa muito interessante, não é? Qual foi? Posso colocar aqui, vamos lá, janeiro, certo? Vamos lá ver uma coisa aqui. Até não, vou colocar aqui mesmo no centro. Vou colocar aqui janeiro. Veja uma coisa interessante. Qual foi o nosso volume de vendas do mês de janeiro? Podemos ir buscar? Podemos. Foi de 160 mil, certo? Temos aqui 160 mil. Agora nós queremos o quê? Queremos o valor correspondente às vendas a pronto, não é? Vendas a pronto do mês de janeiro, que corresponde a 25%. Como é que será neste caso? Será 160 mil vezes 25%, certo? Estamos com 40 mil. Agora, o que nós vamos fazer? De acordo com a política da empresa, eles dizem que 25% das vendas é que são cobradas no mês da venda, neste caso no mês de janeiro. Os 50% seguintes são recebidos, são recebidos no mês seguinte, que neste caso seria o mês de fevereiro. E os restantes 25% no mês após as vendas, que seria no caso no mês de março, certo? Então, seria assim, vendas a pronto 25%, que corresponde, neste caso até podemos destacar aqui, corresponde ao mês de janeiro. Então, vamos lá para vendas, não é? Que no caso seriam a prazo, que corresponde a 50%, que no caso é liquidado no mês de fevereiro. Como é que seria? Será 160 mil vezes 50%. Esse é o valor que seria liquidado em que mês? Fevereiro, certo? E depois temos vendas a prazo de quanto? De 25%. Este 25% seria liquidado em que mês? Seria liquidado no mês de março, não é? Então será, neste caso, 160 mil vezes 25%, certo? Isto vai nos dar o quê? 40 mil. Somado vai nos dar 160 mil. É fácil perceber isso. O que está em causa aqui é o seguinte. Olhem que a disposição do trimestre em análise aqui é o segundo trimestre.
que começa em abril e termina em junho. Assim sendo, nós percebemos que a liquidação do volume das vendas do mês de janeiro termina seu ciclo de pagamento em março, ou seja, um período que não está em nossa análise. Assim sendo, o que eu queria dizer é o seguinte, é que para janeiro nós vamos ter aqui 0, aqui também 0, aqui também 0 e aqui também 0. O que quer dizer que o quê? Que nesse mês aqui não se liquida, ou seja, liquida-se sim, porém não liquida-se nos meses que estão em nossa análise. Percebemos que no caso é o segundo trimestre do ano. Assim sendo, o que nós podemos fazer em alto rigor, nem precisávamos de colocar esta linha aqui. Eu até vou destacar. Em alto rigor. Mas por que eu coloquei? Eu coloquei para uma questão de compreensão, para não gerar aqui uma dúvida, ser questionável e não entendermos efetivamente como é que se apurou este valor, certo? Tranquilo. Agora vejam só, fevereiro. Fevereiro, o que vai acontecer em fevereiro é o seguinte, 25% do volume de vendas de fevereiro, que no caso é de 192 mil, serão liquidados em que mês? Serão liquidados no mês de fevereiro. Não está aqui em nossa análise, não é? 50% serão liquidados em que mês? Em mês de março. Não consta da nossa análise, porque nós estamos a avaliar, vamos lá, estamos a fazer uma previsão sobre o segundo trimestre do ano. Mas o que consta de fevereiro? Consta 25% que será liquidado no mês de abril. Neste caso, o que nós vamos dizer é o seguinte. Vamos pegar no volume de vendas de fevereiro, que no caso é de quanto? É de 192 mil, certo? Temos aqui 192 mil. Viremos para aqui, vamos dizer que 192 mil vezes o quê? Vezes 25%. E quanto é que isso nos vai dar? Nos vai dar 48 mil. A última liquidação do volume de vendas correspondente ao mês de fevereiro será de 25% feita no mês de abril, certo? Certo. E com os demais meses, o que vai acontecer? Não irão receber nenhuma receita das vendas ocorridas em fevereiro, porque a última liquidação deste mês aqui termina no mês de abril, ou seja, a última, dentro daquilo que é a política da empresa, né? A última previsão de pagamento vai até abril, simplesmente. Assim sim, vamos ficar com mais 0. Aqui também podemos colocar 0. E aqui vamos colocar o quê? Vamos colocar 48 mil. Certo? Certo. Vamos lá. Cobranças das vendas de março. Vejam só. 25% das vendas de março são pagas no mês em curso, que é do próprio março. Porém, março não consta na nossa análise, porque nós estamos a analisar o segundo trimestre. E o segundo trimestre começa em abril e termina em junho. Mas temos 50%, que é a segunda liquidação do volume de vendas feitos no mês de março. 50% deste mesmo valor são pagos no quê? São pagos em maio, não é? Uma vez que abril... Desculpa. Estamos aqui. Agora, com relação ao mês de março, veja uma coisa muito interessante. 25% do volume de vendas, que no caso do mês de março são de 224 mil, 25% deste valor são liquidados no mês de março, a pronto pagamento, certo? Porém, prestem atenção que março não consta da nossa análise, porque nós estamos a analisar o segundo trimestre do ano. E o segundo trimestre do ano começa em abril, termina em junho. E março consta do primeiro trimestre. E não é o que está em nossa análise. Assim sendo, estes 25% não consideramos, ou seja, considera-se sim, mas é uma liquidação que não faz parte do nosso período em análise.
Então, o que vai fazer parte serão estes 50%, não é? Porque 50% do volume de vendas, não é? Do mês de março são liquidados no mês de abril. Assim sendo, o que nós precisamos saber? Precisamos saber qual é o volume de vendas do mês de março. 224 mil, não é? Certo. Então, vamos ficar aqui com 224 mil, não é? Vezes 50%, que é o percentual da liquidação que é feita no mês de abril. Vamos ficar com quanto? Com 112 mil, certo? Certo. E os restantes 25% são liquidados no mês de maio. Então vai ser, vamos lá ver mais uma vez qual é o volume de vendas, 224 mil, certo? Aqui então nós vamos ficar com 224 mil vezes os restantes 25%. Ficamos aqui com 56 mil. E junho não goza, não é? Da liquidação do volume de vendas, não é? Ocorridos no mês de março. Então, vamos colocar aqui 0. Depois aqui podemos fazer o quê? Vamos fazer o somatório, não é? Vamos ficar com 112 mais 56, mais esse nosso 0 aqui, vamos ficar com 168 mil no total. Vamos para o nosso mês de abril. Vamos lá. Atenção, porque aqui nós estamos a fazer a partir do mês de... Podemos considerar, a partir do mês de fevereiro, nós estamos a fazer as cobranças, não é? A prazo, neste caso. Porque percebemos que a pronto pagamento são cobrados em cada mês 25%, não é? Certo. Então vamos lá para o mês de abril. Qual foi o volume de vendas do mês de abril? Foi de 280 mil, não é? Deste volume de vendas de 280 mil, 25% são pagos no mês de abril, certo? Então vamos ficar com 280 mil vezes 25% que são liquidados no mês de abril e 50% de 280 mil são liquidados no mês de maio. E os remanescentes, que são 25% de 280 mil, são liquidados no mês de junho, de acordo com a política da empresa. Assim sendo, depois vamos fazer aqui um somatório. Certo. E por fim, vamos para o nosso mês de maio. Qual foi o nosso volume de vendas no nosso mês de maio? O nosso volume de vendas no mês de maio foi de 360 mil, não é? Então vamos para aqui, vejam só. No mês de maio, não é? São liquidados em si 25%, que é esse que já está aqui, não é? 50% deste mesmo valor são liquidados no mês de junho. Então vamos vir para aqui, deixa só recapitular qual foi o volume de vendas de maio, 360 mil, não é? Então vamos para aqui, vamos dizer o que? 360 mil vezes 50%. Vezes 50%. Então ficamos aqui com 180 mil, que também vai corresponder ao nosso total aqui. E de seguida, uma vez que do volume de vendas do mês de maio, o mês de abril, acaba de certa forma por não beneficiar, desculpa, porque aqui faltou uma pequenita coisa, vou corrigir. Volume de vendas de maio, 360 mil. Maio já beneficiou, sim, dos seus 25%. Ok, não falta nada, não. Então aqui vamos ficar com 0.
Aqui vamos ficar com 0. Por que ficamos com zeros? Aqui é o ato simples. Porque 25% das vendas do mês de maio são pagas a pronto pagamento. Nós já temos aqui 90 mil, certo? 50% são pagos no mês de junho, está aqui. Tivemos 180 mil. E 25% são pagos no mês de julho. Só que o que acontece é que o mês de julho, agosto em diante, não são meses que estão sob a nossa análise, porque nós estamos a analisar apenas o segundo trimestre, que começa em abril e termina em junho. Assim sendo, nós já conseguimos fazer o nosso mapa de recebimentos mensais, certo? Assim fica o nosso mapa de recebimentos mensais. E para concluir, podemos colocar aqui o nosso total, podemos chamar de total de recebimentos, não é? Vamos ficar aqui com o nosso total de recebimentos. Como é que nós vamos fazer aqui? Vamos fazer uma observação antes que avance, uma observação não irá atrapalhar o raciocínio. Vamos ver uma coisa em abril. O que nós dissemos de abril? Dissemos que o volume de vendas de abril foi de 280 mil, certo? Certo. E 25% desse volume de vendas é pago no mês em curso. Concordam comigo? Concordo. E esses 70 mil, conforme podemos ver aqui na fórmula, não é? Esses 70 mil. Logo, este valor aqui não pode constar, porque estamos já a repeti-lo, não é? Estamos já a duplicar e não podemos fazer isso. Nós já estamos a errar. Então, aqui fica 0. Aqui, dissemos que o quê? É 50%, não é, do volume de vendas de abril que vai para maio. Então aqui está correto, aqui está correto, aqui está correto. Então a observação era mesmo nessa posição, certo? E por fim, o que nós podemos fazer é simples. Vamos fazer aqui o nosso total de recebimentos. Como é que isto vai ficar? Muito simples. Vamos pegar este, não é? Vamos somar com este. Vamos somar com este. Aqui já é mais simples. É só somarmos. Ok? Ficamos com 230 mil. Aqui também vamos só somar. Vamos só somar. Vamos ficar com 286 mil. Aqui também vamos só somar. Podemos até ser mais incisivos. Vamos somar assim, para facilitar. Ficamos com 370 mil. E aqui, por fim, também vamos somar, não é? Fazer este, mais este, mais este, mais este, mais este. Ficamos com 886 mil. Então, podemos aqui destacar essa parte, não é? Antes de avançar, eu quero dizer o seguinte. Esta disposição, auxiliada desta, eu coloquei para dar uma explicação, como é que posso dizer, mais minuciosa, para que vocês possam perceber. Mas o que é relevante aqui e de extrema importância, que de certa forma é o pedido do exercício, corresponde a esta tabela aqui, certo? Esta tabela é que é o mais importante aqui. Então não percam o foco daquilo que é o mais importante. Essa explicação aqui, essa disposição, nós podemos fazer no nosso rascunho para compreender efetivamente o que nós estamos a fazer. Mas o mais importante aqui é esta tabela. Por sua vez está correta, não é? Então, conforme podem ver, a importância que teve
a nossa tabela auxiliar no decurso da resolução do nosso mapa de recebimentos mensais, não é? Agora, para concluir essa primeira parte do nosso exercício, vamos fazer o nosso orçamento de vendas, não é? Como é que nós fazemos? Desculpa, vamos fazer o nosso orçamento de compras. Então, como é que nós fazemos o nosso orçamento de compras? Nós já havíamos aprendido isso na nossa aula anterior. Então, se não acompanhou, eu quero o convidar a acompanhar a aula para poder compreender o que nós estamos aqui a fazer. A disposição do nosso orçamento de compras começa pelas vendas em unidades. E eu vou precisar aqui, conforme podem ver, de duas colunas que vão nos servir de auxiliares, não é? Que é a coluna relativa ao último mês do segundo trimestre, que é o mês, que é a coluna relativa ao último mês do primeiro trimestre, que é o mês de março, vai nos servir de auxiliares. E a primeira coluna é relativa ao primeiro mês do terceiro trimestre, que é o mês de julho. Julho não, é o mês de... Sim, julho, é isso, sim, julho. Vão nos servir de colunas auxiliares. Vão perceber que estas colunas irão concorrer, irão ajudar-nos bastante, não é? A fazermos corretamente o nosso orçamento de compras. E torno a dar ênfase nisso. Eu vou reforçando, vou dizendo algumas coisas sucessivas vezes para que vocês possam assimilar com mais facilidade. O que é importante aqui é o nosso segundo trimestre, não é? Que vai de abril a junho. Isso é que está em causa aqui. Essas colunas auxiliares são mesmo auxiliares, não é? Mas o importante aqui é esta disposição aqui que está boldada, não é? Dos meses correspondentes ao segundo trimestre do ano. Então, como é que nós preenchemos o nosso orçamento de compras? Começamos pelas vendas em unidades, não é? Então, quais são as vendas em unidades do nosso mês de abril? Podemos voltar ao nosso exercício. Para o mês de abril, nossas vendas foram de 35 mil, maio 45 mil e junho 60 mil, não é? Então, vamos ter aqui 45 mil, desculpa, é 30 mil. Aqui temos 45 mil. Aqui nós temos 60 mil. E vou colocar também para o mês de julho, onde nós temos 40 mil. 40 mil. Desculpa, porque para abril não é 30 mil, é 35 mil. Ok? É 35 mil, está aqui. E podemos ver também no nosso exercício que estava a incorrer um erro. É 35 mil, vendas em unidades. Existências iniciais desejadas. Desculpa, existências finais desejadas. É o segundo ponto. Para nós podermos identificar qual é o tratamento que a empresa dá aos produtos, não é? Acabados, nós precisamos entender a sua política. Assim sendo, vamos voltar ao nosso exercício e para facilitar-nos na interpretação deste dado, nós vamos precisar de uma informação que consta de onde? Consta do nosso balanço, não é? Da empresa em 31 de março. Vejam só, eles dizem aqui o seguinte, dizem que em 31 de março, não é? Que é o último mês do nosso primeiro trimestre, nós tínhamos de mercadorias, não é? 31.500 unidades, que tinham um custo monetário de 157 meticais, não é? Ou dólares. Mas o que está em causa aqui não é o custo monetário das nossas mercadorias, é o quê? São as suas existências finais, porque aqui estamos a fazer uma relação do produto acabado, aquilo que nós tivemos no final, não é? Do nosso primeiro trimestre, que por sua vez é o mês de março. Tínhamos no fim de março 31.500 unidades. Então, essa informação nós veremos colocar aqui. Existências finais no final de março, 31.500 unidades. Agora, nós, colocamos numa posição errada, é que 31
1.500.000 unidades. Agora, nós aprendemos uma coisa interessante, não é? E qual é essa coisa interessante? Se a existência final desejada no mês de março, ao final do mês de março, vai ser inicial no início do mês de abril, não é? Vamos ficar aqui com 31.500 unidades. Nós falamos muito sobre isso no nosso primeiro vídeo, sobre gestão financeira, sobre gestão orçamental, especificadamente sobre o orçamento de compras. Agora, para os meses seguintes, Awad, como é que nós fazemos? Simples, vamos voltar ao nosso exercício e vamos entender qual é a política da empresa, não é? Vamos buscar o que o exercício nos diz com relação a essa informação. Está aqui. Eles dizem assim, dizem que as vendas projetadas atingem, vou repetir, as vendas projetadas atingem os níveis mais altos antes e depois de junho, por causa do Dia dos Pais. As existências finais são estimadas em 90% das vendas dos meses seguintes. Esta é a informação que nós queríamos, não é? Eles dizem que as existências finais, não é? São estimadas em 90% das vendas dos meses do mês seguinte, em unidades. Assim sendo, o que vai acontecer? Se as existências finais desejadas são estimadas em 90% das vendas do mês seguinte, para o mês de abril, como é que será? Vamos ficar com 45.000, não é? Vezes 90%. Quanto é que nos vai dar? Nos deu 40.500. Para o mês de maio, como é que vai ficar? Vamos ficar com vendas de unidades de junho, que são de 60.000, vezes 90%. Quanto é que nos vai dar? 54.000. E para o mês de junho, vamos ficar com 40.000, que são as vendas de unidades do mês de julho, vezes 90%. Já percebemos a importância, conseguimos ver agora a importância que essas duas colunas auxiliares têm, certo? De seguida, vamos calcular necessidades totais, não é? Como é que nós calculamos necessidades totais? É muito simples. Vamos ficar aqui com vendas em unidades mais existências finais desejadas. É desse jeito que nós calculamos as necessidades totais. E aqui vamos ficar com isto mais isto. Certo. Agora, existências finais desejadas. Desculpa, existências iniciais desejadas. Nós dissemos que existências finais de março serão iniciais de abril. Logo, finais de abril serão iniciais de março. Assim sendo, vamos ficar aqui com 40.500 unidades. Para o mês de junho serão finais do mês de maio. Vamos ficar com 54.000 unidades. Logo, já temos as nossas existências iniciais desejadas. Precisamos de calcular o quê? Precisamos de calcular a quantidade de compras que foi feitas em quantidade. Não são em quantidades, porque as nossas... em quantidades. Dizia não são porque os nossos valores são dados em unidades, não é? Mas, enfim, compras em quantidade. Compras em quantidade. Esse é que é o termo correto, sim. Compras em quantidade. Vamos lá saber, efetivamente, quantas unidades foram compradas, neste caso. Então, como é que nós vamos fazer assim? Quantidades compradas em quantidades. Vai ser, vamos lá, necessidades totais menos existências iniciais desejadas. Certo? Este aqui é o procedimento. Menos este aqui. Aqui também idem. Será este aqui menos este aqui.
E custo unitário, não é? Qual é o custo unitário das nossas compras? Podemos ver aqui no nosso exercício. Eles dizem que cada camiseta custa 5, não é? 5 dólares. Então, vemos para aqui, colocamos o custo de cada camiseta. 5 dólares, 5 dólares, 5 dólares. Logo, o custo monetário das compras é uma relação entre as quantidades e o custo unitário. Então, vai ser este aqui, que é o compras em quantidades, para cada um dos meses, vezes o custo unitário. Aqui também, idem, será este, vezes este aqui. E aqui, por fim, será este, vezes este aqui. E, assim sendo, nós já preenchemos, não é? Já preenchemos o... Vamos lá. Já fizemos o nosso orçamento de compras, não é? E feito deste jeito o nosso orçamento de compra, damos por terminado o nosso exercício, certo? Damos por terminado o nosso exercício. Então, eu espero mesmo que tenham percebido. Se porventura não perceberam, algum ponto, deixem ficar na descrição do vídeo, eu vou ter o cuidado de responder cada uma das vossas questões. Mas é desse jeito que nós fazemos o nosso orçamento das vendas, o nosso mapa de recebimentos e também o nosso orçamento de compras, ok? Então, grato pela atenção. No nosso próximo vídeo, damos continuidade à resolução deste mesmo exercício, claro, resolvendo as demais alíneas. Então, fique bem, um grande abraço, até a próxima aula.